Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia. Pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois, abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo um outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a festa da Epifania do Senhor. Já estamos na quarta festa natalina, porque o Natal ele é composto de 5 festejos, de 5 festividades. O Natal ele não se restringe apenas a um dia. Infelizmente, aqueles que não conhecem Cristo, o mundo, no máximo, compreende o Natal no dia 25 e o compreende de uma maneira errada, porque desvinculada de Cristo. Mas o Natal, ele compreende essas 5 festividades. No dia 25, nós celebramos o nascimento de Jesus Cristo. Um menino nos foi dado. No dia 1º de janeiro, nós celebramos uma segunda manifestação. Isto é, aquele menino que nasceu, aquele menino que nos foi dado, ele é Deus. E, consequentemente, a sua mãe é a mãe de Deus, porque aquele menino é Deus. Então é a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, que costuma se chamar de missa de Ano Novo. Mas é Santa Maria, Mãe de Deus. Entre o Natal e Santa Maria, Mãe de Deus, nós temos uma outra festividade que nós celebramos, que foi o domingo da Sagrada Família. Aquele menino que nasceu, aquele menino que é Deus, ele assumiu uma família e nos manifesta a sua família. E com isso, ele santifica todas as famílias. E hoje, na quarta celebração natalina, nós vemos que Jesus é manifestado como o Salvador de toda a humanidade. Ele não é o Salvador apenas dos judeus, como assim os judeus pensavam que o Messias viria para salvá-los, mas ele é o Salvador de toda a humanidade, representada nos pagãos, nos 3 reis magos que vão adorar Jesus. E a última festividade natalina, sim, ainda estaremos no tempo do Natal, no próximo domingo,
é a festa do batismo do Senhor. Quando Jesus, ele é manifestado, ele é proclamado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então são essas 5 manifestações que compreendem as festas natalinas, que compreendem o tempo do Natal. Pois bem, então vamos voltar para a festividade de hoje, que a festa da Epifania, e que comumente se chama de festa de Reis. O que é que nós podemos aprender? O que é que nós podemos levar para a nossa vida? Eu gostaria de salientar 2 pontos. O primeiro farei de uma maneira, espero, resumida. O segundo ponto, pretendo desenvolver um pouco mais. O primeiro ponto aqui, meus irmãos, é a figura dos reis magos como um ensinamento para nós. Diz aqui a palavra, estamos em Mateus capítulo 2, diz que eles, analisando os astros, analisando o céu, eles viram um sinal, eles viram uma estrela, estrela esta que outros também a viram, mas eles foram iluminados por algo interior. Isto é, a graça de Deus veio-lhe em socorro, de modo que eles, vendo aquele sinal exterior, interpretaram que aquele sinal era o anúncio da chegada de um rei, de um grande rei, a quem eles deveriam adorar. Então, aqui não é apenas um evento em que eles alcançaram pelas suas próprias forças, analisando os astros do céu, mas eles tiveram uma compreensão interior, eles foram socorridos pela graça. E diz aqui que eles viram e se puseram a caminho para encontrar aquele rei. Percebe aqui, meus irmãos, quando Deus nos ilumina algo, nós precisamos aproveitar o momento da graça e de imediato fazer. Se você percebe que algo é vontade de Deus e protela, e posterga, e deixa para depois, quem garante que você estará sensível àquele advento da graça, aquela chegada da graça, aquele toque da graça? Então você percebeu que algo é vontade de Deus, ponha-se de imediato a caminho para realizar, pedindo a Deus que aquela mesma graça o mantenha perseverante neste bom propósito. Não são poucas as vezes, eu não estou, como se diz, chovendo no molhado. Não são poucas as vezes as situações que você percebe que algo é vontade de Deus e você vai dizendo amanhã, depois, que você percebe que algo é bom para a sua alma, é bom para a sua salvação, e você vai deixando, vai retardando por causa da sua preguiça, da sua tibieza, da sua falta de disposição. Os magos são esses reis, esses sábios, eles são um exemplo para nós. Pois bem, e eles então se puseram de imediato a caminho, numa jornada difícil. Imagina, eles saíram do Oriente, em cima de camelos, naquele sol causticante, numa viagem desagradável e desconfortável. Geralmente, quando nós viajamos para fazer algo interessante, algo bom, algo gostoso, algo que venha ao encontro dos nossos sentidos. Eles fizeram uma viagem, por quê? Porque eles queriam encontrar algo maior para as suas vidas. Não sabemos ainda se já neste momento eles compreendiam que era o próprio Deus, mas eles estavam movidos por desejos superiores, por desejos mais transcendentes, e se puseram em viagem, em sacrifício, para alcançar aquele bem maior. E nós também estamos fazendo
algo semelhante. Entramos no ano de 2026 e estamos nos esforçando para alcançar algo maior. Estamos nos esforçando para nos configurar cada vez mais a Cristo, tendo sentimentos semelhantes aos seus, atitudes semelhantes às suas, abandonando as obras antigas e nos revestindo de Cristo, das obras do Evangelho. Estamos de verdade nos esforçando? Pois bem, vão os magos seguindo a estrela, dizem que eles chegam, versículo 11, aqui já eles procuraram no palácio, porque a ideia deles primeira é um rei nasce em um palácio. Não encontraram o rei no palácio, mas diz que continuando a sua jornada, seguindo a estrela, porque a encontraram de novo e se alegraram, eles entraram na casa. Interessante, Jesus, Maria e José não estavam mais na estrebaria, entraram na casa. É interessante aqui que os padres da igreja, os primeiros autores dos primeiros séculos, eles dizem que esta casa é sinal da igreja. Então eles entraram na casa, eles entraram na igreja e viram, versículo 11, quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Isto é, aquele que procura Cristo, encontrará também a sua mãe. Aquele que entra na casa, na igreja, encontrará o menino e a sua mãe. Então não tenhamos, meus santos, medo de nos aproximar da nossa mãe também. Ela nos aponta Jesus. Ela disse sim a Deus para nos trazer Jesus. Então, os cristãos não devem ter medo de ter este amor reverencial, esta devoção profunda à Nossa Senhora. Os magos também encontraram o menino e a sua mãe quando entraram na casa, na igreja. E diz que quando viram o menino e a sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Reconheceram ali o próprio Deus. E deram a ele aquilo que eles tinham de melhor: ouro, incenso e mirra. Meus irmãos, nós às vezes temos um amor muito interesseiro. Nós queremos de Deus receber, queremos alcançar coisas de Deus, pedimos graças a Deus e podemos pedir. Ele nos ensinou a pedir e nós precisamos pedir, porque o que verdadeiramente importa, nós não podemos nos dar a nós mesmos. Então podemos pedir, sem problemas, mas precisamos também aprender a dar algo a Deus e a dar algo de melhor. Será que estou sendo exagerado quando afirmo que pelo menos a metade aqui desta igreja, quando pensa em dar algo a Deus, pensa sempre naquilo que é menos custoso, que é menos comprometedor, que é menos exigente? Estou sendo exagerado? Espero que esteja sendo muito exagerado, que não seja de jeito nenhum metade dessa igreja. Mas se houver 10, 5, 1%, ou melhor, que nem sequer haja, que toda a igreja aqui, a começar pelo padre, quando pensa em fazer algo por Deus, pensa em fazer da melhor maneira, de dar o melhor de si, de dar o melhor do seu coração, ou melhor, dar todo o seu coração, toda a sua vida a Deus, porque Deus é digno de tudo isso receber e muito mais. É isso que os magos, que os reis, que esses sábios, eles representam.
esta busca, esse esforço, essa generosidade, esta cooperação com a graça. Imagine, meus santos, nós estamos aqui, graças a Deus, com a igreja cheia. Mas essa igreja, pessoas sentadas, ela comporta em torno de 850 pessoas. Nos dias em que a igreja está com muita gente, saindo gente pelas portas, como no Natal, no Ano Novo, isso aconteceu, eu vou exagerar? Eu posso exagerar? Eu vou exagerar. 1.500 pessoas, eu estou exagerando, tá? Com certeza não chegou a mais do que isso. Mas tá bom, digamos que isso. Mas digamos que todos os domingos nós tivéssemos isso. 1.500 pessoas aqui na igreja. Então nós temos a missa das 7, nós temos a missa das 10, nós temos a missa das 19. Então digamos que nas 3 missas nós tivéssemos 1.500 pessoas em cada missa. Nós teríamos 4.500 pessoas. Agora vamos também jogar por cima, para mais, pelas comunidades. Então digamos que em cada missa nós tivéssemos, por exemplo, no sábado à noite 500 pessoas na Santa Maria, 500 pessoas em São Gonçalo, no domingo 500 pessoas no Sagrado, 500 pessoas em São João Batista, 500 pessoas no Migrante, 500 pessoas na Aparecida, 500 pessoas na São Pedro. 3.500 pessoas nas comunidades. Com 4.500 na matriz, 8.000 pessoas. Você sabe quantas pessoas moram no Grande Cristo Rei? Segundo o último censo, algo em torno de 150.000 pessoas. 150.000 pessoas no Grande Cristo Rei. É o distrito maior de Várzea Grande. E nós não temos nem 10.000 nas missas dominicais. Nós não temos nem o dízimo, nem a 10ª parte, que seriam 15.000 pessoas nas nossas missas. Percebe aqui, meus irmãos, o quanto a generosidade dos magos, dos reis sábios, deve despertar o nosso coração adormecido e preguiçoso. Por quê? Porque é fácil ler essas estatísticas a respeito dos outros. Afinal de contas, eu estou aqui na igreja. Eu não faço parte deste grupo que não vai à igreja. Mas nós fazemos parte, meus santos, porque nem sempre. Porque a falta de generosidade que neles se manifesta não está totalmente ausente dos nossos corações. A pouca disponibilidade em amar, em servir a Deus, neles, nesta estatística manifesta, não está totalmente ausente dos nossos corações. Existe uma atitude semelhante. E como é triste isso observar. Então hoje, neste dia da Epifania, peçamos a Deus a graça de um coração generoso, de um coração determinado, de um coração disposto ao sacrifício para fazer a vontade de Deus e fazê-la com alegria. E de sempre nos darmos a Deus, dando aquilo que nós temos de melhor. Mas eu falei que eu tinha um segundo ponto. O primeiro resumido, que não foi tão resumido assim. E o segundo ponto, que eu gostaria de hoje também refletir, que a festa de hoje, ela tem um caráter de universalidade. Lembra que eu falei no início da homilia, que hoje Jesus Cristo, ele é manifestado como o Salvador das nações, como o Salvador de todos os povos, dos pagãos, representados nos magos, nos reis sábios, que a respeito dos quais nós ouvimos aqui. Então Jesus Cristo, ele não é um Salvador apenas dos judeus, ou ele não é um Salvador apenas dos cristãos, mas ele é o Salvador de toda a humanidade. Na primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Isaías, no capítulo 6, no versículo 3,
Diz aqui, e eu cego sem ver as coisas direito, sem querer pegar os óculos. Diz aqui, os povos caminham à tua luz, e os reis ao clarão de tua aurora. Os povos caminham à tua luz, e os reis ao clarão de tua aurora. Levanta os olhos ao redor e vê, todos se reuniram e vieram a ti. Teus filhos vêm chegando de longe, com tuas filhas carregadas nos braços. Ao vê-los, ficarás radiante, com o coração vibrando e batendo forte, pois com eles virão as riquezas de além-mar. Então aqui fala de uma multidão que vem a Jerusalém celeste. É uma multidão, não são apenas um pequeno povo. Este menino, ele é a salvação para toda a humanidade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Pois bem, o Salmo, ele canta esta verdade. Nós cantamos. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Os reis de Tarse e das ilhas hão de vir e oferecer-lhe seus presentes e seus dons. São os pagãos. Esses reis aqui são pagãos, mas que estava sendo profetizado que eles adorariam o Deus verdadeiro. E também os reis de Seba e de Sabá hão de trazer-lhe oferendas e tributos, porque os reis de toda a terra hão de adorá-lo, e todas as nações hão de servi-lo. São Paulo, na carta aos Efésios, na segunda leitura de hoje, na carta aos Efésios, no capítulo 3, no versículo 6, São Paulo diz, os pagãos são admitidos à mesma herança. Já os pagãos são chamados à salvação. São membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo, por meio do Evangelho. Em Jesus Cristo, por meio do Evangelho. Por que eu estou aqui fazendo esta ênfase em Jesus Cristo, por meio do Evangelho? Porque, infelizmente, criou-se uma moda, e nós ouvimos, não poucas vezes, essa afirmação de que o que importa é que nós façamos o bem. Não importa a religião a que pertencemos. Ora, quando isso dizemos, que o que importa é fazer o bem, não importa a religião a que pertencemos, nós estamos dizendo o quê? Que a salvação é fruto das nossas obras. Que o que importa é fazer o bem. É claro que nós precisamos fazer o bem, mas o que primeiramente importa para que nós possamos fazer o bem depois é aceitar Jesus, é crer em Jesus, é entrar na casa. Lembra lá no Evangelho? É entrar na casa, na igreja, é pertencer a Cristo. Então, pelo amor de Deus, expurguemos de nós. Expulsemos de nós, exorcizemos todo espírito de relativismo que diz, não, o que importa é que você faça o bem. Não é esta, nunca foi esta a fé católica. O católico sabe por revelação que não há um outro nome, que em nenhum outro há salvação. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque não foi dado aos homens um outro nome no qual nós possamos ser salvos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Então nós, com toda a caridade, com toda a paciência e com toda a determinação, nós precisamos ser missionários. Nós precisamos ser apostólicos. Repito, com toda a caridade, com toda a paciência e com toda a determinação. Nós precisamos ganhar almas para Cristo.
Nós precisamos trazer pessoas para Cristo, para a sua única igreja, para aquela igreja fundada em Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Então, todos são chamados a ser de Cristo, a entrar na casa, a entrar na igreja de Cristo. Seja espírita, seja muçulmano, seja judeu, seja ateu, seja hinduísta, shintoísta, budista, confucionista, qualquer outro caminho, porque ninguém se salvará seguindo estas religiões. Por estas religiões, por elas mesmas, elas não conduzem ao céu. Padre, quer dizer então que todos aqueles que pertencem a essas religiões vão para o inferno? Não estou dizendo isso. Pode ser que se salvem, mas se salvarem, salvar-se-ão graças a Cristo. De alguma maneira, Cristo, por misericórdia, os salvará. Isso é possível? É possível. Isso acontecerá? Nós não sabemos. Nós só sabemos que Jesus nos mostrou o caminho certo e seguro que conduz ao céu. Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém entra no céu senão por mim. Mas, padre, mas dizer isso é meio complicado, é politicamente incorreto. É, porque infelizmente o relativismo está na pauta, é a bola da vez. Mas essa nunca foi a fé católica. Imagine, meus santos, nós não nos é permitido dizer, porque a palavra de Deus, escrita e oral, transmitida, o ensinamento do magistério da igreja, essas três realidades, a palavra de Deus escrita, oral e o magistério, não nos dão o direito, a autoridade de dizer que, no final das contas, gente, vai todo mundo para o céu, independentemente da religião. Que o que importa é que você faça pelo menos um pouco de bem, de coisas boas. Não é bem assim, meus santos. Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima, ela disse algo tremendo. Ela disse que muitas almas se perdem porque não há quem por elas faça penitência, e que as almas caem no inferno como os flocos de neve caem no chão. Ela disse isso para 3 crianças, essa é uma palavra muito forte, que não nos permite ouvir tal coisa e desconsiderar. Nós precisamos voltar a ser apostólicos, isto é, precisamos com jeito, como diz São Paulo na carta a Timóteo, pregando oportuna e inoportunamente, pregando para os nossos familiares, para os nossos amigos. Você precisa entrar na casa para adorar o menino que está com a sua mãe. Você precisa entrar na igreja. Você precisa, se já é batizado, você precisa se confessar, você precisa voltar ao caminho da graça, você precisa ser um homem ou uma mulher de Deus. Não é casado, precisa se casar na igreja. Não tem vindo à missa aos domingos, precisa vir à missa todos os domingos e dias santos de guarda. Você precisa mudar a sua vida. Você não é católico? Você vai então tentar, se você tem argumentos para isso. Não tem? Você vai rezar. Você vai rezar por aquelas pessoas. Mas você tem argumentos? Você vai argumentar e tentar, sempre rezando também, mas vai tentar levar aquelas pessoas para a única igreja de Cristo, para que eles deixem aqueles caminhos errados
caminhos que os levarão ao erro, à perdição. Mas o problema é que nós estamos numa mentalidade relativista. As pessoas acham que isso que eu estou falando é bobagem, é exagero, entendeu? E não tem problema. Imagine, os primeiros cristãos, eles morriam porque não queriam abandonar o seu Deus, a sua religião. Eles se recusavam a jogar um pouquinho de incenso lá no braseiro público, da religião pública, porque eles estavam dispostos a morrer por Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro. Não obstante isso, nós vemos pessoas que acham muito tranquilo ir à missa no domingo e ao centro espírita na sexta. Ir à missa num dia e num culto no outro dia. Ir à missa no domingo, mas exercer práticas de outras religiões na sua vida. Quer dizer, como assim? Você é de Cristo, você é católico, você precisa abraçar a sua fé, arcar com todas as consequências da sua fé e ganhar o maior número de pessoas para a sua fé. Imagine se os portugueses, de quem recebemos a fé, fossem relativistas como o mundo moderno. Nós continuaríamos pagãos. Eles não teriam saído de Portugal para cá. Vocês sabem que, segundo as estatísticas, de 3 caravelas, por exemplo, que saíam da Europa e que vinham para as Américas, de 3, uma naufragava. Pelo menos. Os portugueses que vieram para o Brasil, numa viagem de em torno de 40 dias. Era este o tempo que eles passavam naquelas caravelas. Aí vocês vão dizer, padre, mas eles vinham para ganhar dinheiro, para levar o nosso ouro e o pau-brasil. Primeiro que nas caravelas não existiam apenas os trabalhadores, existiam muitos missionários para evangelizar as pessoas. Segundo, que eles tinham interesses econômicos, sim, também, mas é inegável quando nós vemos as cartas escritas, o quanto estava presente o desejo apostólico de converter, de evangelizar aqueles indígenas ali presentes. Isso era muito claro. O problema é que nós hoje em dia, que só pensamos em dinheiro, achamos que tudo é movido pelo dinheiro apenas. Então, os missionários estavam lá, às dezenas, naqueles navios. Pois bem, em cada viagem, pelo menos 40% da tripulação morria. Quem entrasse naquele navio para evangelizar, sabia que 40% dali iria morrer. Por quê? Primeiro, porque os navios poderiam ser assaltados por piratas, e eles matavam todos. Segundo, porque a dieta a que eles eram submetidos era muito difícil. Vinho, pão, batata, cebola e açúcar. Somente isso. E se por acaso a comida acabasse antes e o pão mofasse, porque mofava, imagina a umidade do mar, o pão mofava. Eles comiam pão mofado, mas chegava um momento que não dava mais para comer aquele pão de tão mofado como estava. Eles comiam os ratos, que eram abundantes nas embarcações. 40 dias sem banho, fazendo cocô em baldes e jogando no mar. Vocês podem imaginar que o negócio não era tão limpo assim, né? Vocês podem imaginar. Dormindo naqueles locais de ar fétido,
em que o ar entrava pelas frestas do navio, frestas estas por meio das quais entrava água. Então, o ar fétido e úmido. Eles há 40 dias sem tomar banho, pulgas, carrapatos, percevejos e piolhos abundantes. A saúde e a imunidade lá embaixo, né? Que vinho, pão, batata, cebola e açúcar, o escorbuto, que era a doença de então, estava ali. Os dentes caindo por falta de vitamina C e muitos morrendo de hemorragia. Mas é para levar Cristo, os missionários. É para levar Cristo para eles, é para convertê-los, é para abrir as portas do céu para eles. Agora, se todo mundo vai para o céu, e que independentemente da sua religião, o que importa é ser bonzinho, que está salvo, os indígenas também tinham religião. Os indígenas também tinham religião. Percebe como é louca, como é ofensiva esta ideia relativista, porque se todo mundo está salvo, fazendo o bem na sua religião, para que foi que ele nasceu? Desnecessário? Se todo mundo se salva, vivendo meia boca na sua religião, para que ele nasceu? Então não é verdade aquilo que a palavra, que ele, a verdade, que não mente, que não engana e nem se engana, que ele disse que ninguém vai ao Pai senão por ele, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Meus santos, precisamos pedir a nosso Senhor esta fé, uma fé verdadeira que nos faça apostólicos, missionários, evangelizadores, evangelizando no seu bairro, na sua rua, no seu trabalho, na escola, pregando oportuna e inoportunamente, com caridade, com paciência, mas determinação. Porque a nossa atitude de cruzar os braços é, no mínimo, sem caridade. Quando não, está ali presente um quê de relativismo. Ah, não, eles vão se salvar também. Não se salvarão. E você também, por essa falta de caridade no seu coração. Porque um cristão que não tem esse ardor apostólico, ele não tem caridade. E ele compromete a sua salvação eterna. Que hoje, então, meus santos, neste dia da Epifania, em que Jesus nos é apresentado como Salvador de toda a humanidade, nós peçamos a Deus nesta Santa Missa, que Ele coloque no nosso coração um ardor maior, para que nós, quem sabe, neste ano de 2026, consigamos 5 pessoas para Cristo, 3 pessoas para Cristo, 1 pessoa para Cristo, mas que você ganhe alguém, porque você vai se tornar, vai se empenhar em ser mais apostólico, em ser mais missionário, em ser um evangelizador lá onde você se encontra, porque você crê que não há um outro no qual nós possamos ser salvos, porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.